outro dia a gente debateu aqui nessa bancada a questão da renda das famílias maringaenses. Famílias que vivem aí na linha da pobreza, se tem, se não tem. Houve discórdia. Tem gente que ainda pensa que Maringá só tem gente de classe A, classe B, né? Porque a cidade, de fato, é uma cidade próspera. No entanto, a gente naquele dia chegou à conclusão que não é bem assim. E aí eu trago uma informação hoje para talvez até confrontar ou corroborar com aquela informação. E aí nós vamos discutir o assunto aqui. Que quase 12 mil famílias foram beneficiadas com o Bolsa Família aqui em Maringá em maio. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome e foram divulgados nesta semana. Em números absolutos, Maringá teve, neste mês, 11.778 famílias beneficiadas com o programa de transferência de renda, totalizando 31.925 pessoas assistidas na cidade. Com a quantidade de pessoas, Maringá recebeu mais ou menos 7.800.000 em repasses do Bolsa Família apenas em maio. Em Maringá, o benefício médio nesse mês foi de R$ 142,00 por pessoa, ou R$ 668,30 por família. O valor é um pouco abaixo da média estadual, que é de R$ 671,82. No Paraná, de acordo com o governo federal, foram mais de 616 mil famílias contempladas, que colocam o estado em segundo lugar entre os estados do Sul, com o maior número de contemplados, atrás apenas do Rio Grande do Sul, com 619. A reportagem do Vitor Ramalho, do Maringá Post, também diz que, desde que o presidente Lula assumiu a presidência da República em janeiro de 2023, Maringá mais do que dobrou o número de beneficiários do Bolsa Família. De acordo com o portal da Transparência do Governo Federal, em dezembro de 2022, o último mês do mandato do ex-presidente Bolsonaro, 12.630 pessoas foram contempladas com o Auxílio Brasil aqui em Maringá. O Edivaldo, os números torcem, distorcem, concordam ou discordam de tudo aquilo que a gente vem debatendo aqui, quando a gente fala de pessoas que estão em situação de risco, fome, linha da pobreza, esse recorte? Paulo, eu gostaria de ver os números do CadÚnico, eu não sei se foi levantado aí pela produção, porque o CadÚnico, na verdade, que é o Cadastro Único, é a porta de entrada para todos os programas ofertados pelo governo federal, dos quais o Bolsa Família é um deles. Eu acredito que o CadÚnico, os números são bem maiores que esse, então, mas que quando você faz esse recorte para o Bolsa Família, você deita um olhar para um segmento, né? Eu nem diria que é um segmento, mas é uma verdade, uma realidade daquelas pessoas que, se precisam do Bolsa Família, é porque vivem em situação ou de pobreza ou talvez de extrema pobreza. E lembrando, viu, Paulo, que quando você agrega esses números, o trabalho feito, principalmente por entidades religiosas, talvez você tenha um número ainda muito mais expressivo que esse, porque eu acho que esse número ele expressa apenas a verdade do governo federal, são números oficiais do governo federal. Eu acredito que seja bem maior o número de bolsas, né? Não o Bolsa Família no sentido do valor, né, que se dá à família, estamos falando mesmo do bolso, daquela cesta básica que acaba agregando para as famílias, que o número é bem expressivo. Esse Bolsa Família representa quanto em valores, Paulo? Em termos de recursos. Você fala individual? O Bolsa Família. Não, individual. Porque ele tem algumas regras do Bolsa Família. Não, individual por pessoa, a média em Maringá deu R$ 142,00. Certo. Por família, R$ 668,30. Trabalha-se com 4 pessoas, é isso? Na média aqui, né? Acho que não deu 4 pessoas, né? Porque então, estamos falando com uma população de 31.925 pessoas. 31.000 representa o quê do total? Menos de 10%. 10%. Eu não vejo um número tão expressivo, sabe, Paulo? Acho que há uns 2 anos nós comentamos sobre isso, havia 250 mil pessoas nessa condição, quase metade da população estava no cadastro único, se beneficiando de algum recurso do governo federal. De qualquer forma, sempre quando você fala em Bolsa Família, você tem o Estado sendo paternalista de uma população que precisa de apoio financeiro para sobreviver. Então, seria muito interessante que não tivesse absolutamente nenhum número desse, para a gente falar que é um número bem menor que esse. Se 10% da população da cidade, né, no caso aí me parece até que dá menos, estão nessa dependência, talvez não seja um número tão ruim, ainda que não devemos comemorar nenhum número que expresse pobreza, Paulo. Daniel Matos. Paulo, um número que a gente gostaria, como o Edivaldo falou, que não existisse, né? Quando se fala em pobreza, em extrema pobreza, Maringá tem sim.
Quem anda pela periferia da cidade, são várias as famílias em condições de pobreza que às vezes foge um pouco da realidade, né? Então é um número, acho que considerável, que poderia cada vez mais ir baixando ao invés de dobrando, né? Maringá é uma cidade que cresce cada vez mais, muitas oportunidades para as famílias, para as pessoas, mas claro que toda ajuda, principalmente nessas famílias lá vulneráveis, de baixa renda, são essenciais, porque são uma série de fatores que vêm junto, né? Acredito que até a frequência escolar, a criança tem que frequentar a escola, a pessoa tem uma condição de alimentação mais adequada. Claro que é um número que a gente precisa também ter aquele acompanhamento. Essas famílias, o que tem feito para tentar sair dessa linha, o que tem sido oferecido, o que tem sido feito, não só lá e dar o dinheiro e a família ficar tudo certo, tem que ver todo o sistema do programa para que aí sim, cada vez mais esse número diminua. Kim? Pois é, Paulo, eu estava vendo aqui em comparação ao fundo eleitoral, né, que vai ser utilizado esse ano. Quase 5 bilhões de reais, e aí o Bolsa Família foi anunciado ali alguns aumentos, novos benefícios, enfim, em 2024, agora né, que serão pagos, em torno de 14 bilhões de reais. E aí a gente fica fazendo um comparativo, mesmo que às vezes esdrúxulo, né? Porque, mas vai comparar um dinheiro destinado para tal coisa, para outra coisa. Pois é, mas poderia sim os nossos políticos, queridos, amados políticos, né? Repensar sobre os gastos públicos, porque nós não estamos ainda vivendo em um mundo em que o Brasil é um país de primeiro mundo. Não é. Nós temos que vencer muita coisa, inclusive a pobreza, a miserabilidade do país. Isso mexe muito com a gente. Não é por acaso que temos esse tipo de auxílio, né? E realmente, na mesma linha do Daniel, o que realmente o governo tem feito para que essas pessoas possam mudar a sua realidade? Não apenas receber o dinheiro no bolso, sim, porque precisamos comer, se alimentar todos os dias, ter no mínimo umas 2 refeições por dia, no mínimo, né? E aí? O que realmente está sendo feito para mudar a situação? Qual é a oportunidade que está sendo oferecida para essas pessoas, para essas famílias? Eu acredito que tem sido, sim, disponibilizado, só que pouco divulgado, inclusive na questão municipal, o que realmente a Prefeitura de Maringá tem feito, o governo do Estado em conjunto, né, e também a União, através desses benefícios, que somos muito mais de 14 bilhões de reais. E aí, traçando novamente, para concluir meu comentário, com relação ao fundo eleitoral. É necessário gastar para fazer campanha política quase 5 bilhões de reais? É necessário? Né? Porque tem ainda gente passando fome nesse país. Né? Regiane? Bom, quando a gente fala dessa situação aqui, realmente a gente entra na área de sobrevivência, né? Do mínimo da alimentação que a pessoa possa ter. Quem colocou ali a refeição 2 por dia, R$ 142 reais por pessoa, você não faz 2 refeições por dia com R$ 142 reais. Visto a crise que tem aí, não vista por todos, mas a gente está vendo que tem um aumento, sim, dos valores, dos preços, R$ 142 reais chega a ser uma vergonha. Também concordo em relação ao programa de incentivo, de inserção a essas pessoas de volta ao mercado de trabalho, né, as possibilidades, um curso, qualquer programa que seja, né, todo mundo, cada um tem aí sua qualidade que pode ser bem empregada. E se a gente tem que ter um lado mais humano, olhar para essas pessoas, porque, infelizmente, ninguém está livre, né? Um dia de passar por uma condição aí que necessite de um auxílio. Então, assim, a gente pede até o auxílio da prefeitura, aqui do município, que estenda o olhar para essas pessoas também, junto com o governo federal, governo estadual, para que, pelo menos dentro do nosso estado, a gente tenha uma alteração, aí, uma possibilidade, uma qualidade de vida a todos. Ângelo Rigon. Eu vou nos números aqui. Primeiro que eu não sei se o site da prefeitura, depois que mudou, disponibiliza ainda a relação das famílias beneficiadas. Antes disponibilizava. Depois do episódio ACS e ACS, eu fico todo com o pé atrás em relação a números aqui em Maringá, principalmente de verba vindo do governo federal. Estou falando isso com sinceridade. E um número que me chama a atenção é o seguinte. Em 2014, 10 anos atrás, Maringá tinha 5.491 famílias. Então, dobrou. Hoje temos 11.778, dobrou. Nesse período, de acordo com o censo de 2022, Maringá cresceu 14,7%. Então, o número de pobres dobrou
E o número de... Aquele pessoal que vem para Maringá, porque Maringá é a melhor cidade do sul do mundo, cresceu 14%. Então tem algo errado. Eu acho que o poder público não foi feito para isso, para beneficiar quem tem mais. É para ajudar quem tem menos. Então, jamais poderia ter dobrado o número de famílias, de famílias que dependem do Bolsa Família, porque Maringá tem que ser uma terra, como era em 47, anos 40, 50, 60, uma terra de oportunidades. Você tem que oferecer emprego. E quem recebe Bolsa Família tem essa dificuldade de manutenção da família, né? Porque ganha pouco. A renda per capita de Maringá, que é uma cidade grande, mas ela tem uma concentração de renda, eu acho que até pior que a do país na média. O país é 1%, detém 90% do dinheiro. Maringá deve ser menor, esse 1% deve ser menos de 1%. Então a gente tem que trabalhar, acho que o poder público deveria virar os olhos para isso, principalmente a área da assistência social e, óbvio, obedecendo todo um direcionamento da administração.